Todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, a gente já falou sobre promises, já vimos sobre funções async e await, né? A gente foi explicando, né, sobre o que é uma função assíncrona, o que é uma função síncrona, e nada melhor do que a gente agora começar a falar sobre a função fit, né? Para que a gente possa trabalhar aí com API. Então, nessa aula, a gente vai começar com um exemplo bem simples, tá? A gente vai utilizar o JSON Placeholder API, tá? E aí você fala, tá, gente, Jéssica, o que é, né, o JSON Placeholder, né? Ele é uma API, gente, fake, tá? Que a gente usa ele para testar a requisição HTML. Então, nada melhor do que pegar, tá? Uma API que existe, tá? Que é usado para teste, para que a gente possa aprender como é que faz uma requisição. Então, a gente vai aprender desde a função, né, fazer uma requisição de get, desde, então, acessar, atualizar, deletar, postar, a gente vai aprender tudo isso, tá? Vamos focar somente em aprender a parte inicial, tá? Que é a função get. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, aqui dentro da nossa pasta JavaScript, eu vou criar uma nova pasta, tá? E aí, o que eu vou fazer? Como vai ser mais de uma aula sobre isso, a gente vai colocar aqui só fit. Tá? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma pasta para a gente poder organizar os nossos projetos aqui dentro. Dentro dele, eu vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta de hoje. A gente vai começar falando sobre. A gente vai falar, né? Em todas as aulas vai ser sobre essa função, with, tá? Só que nessa aula a gente vai falar sobre o get. Só que a gente vai utilizar ele, tá? Com as funções que a gente aprendeu. A gente não aprendeu o async e o await. Então é ele que a gente vai aprender, tá? A gente vai começar da maneira básica mesmo, tá? Então, básica. Aqui. Bom, criei aqui a nossa pastinha, como a gente pode ver, e dentro dela, agora eu vou criar a estrutura da aula. Então, a gente sabe, se a gente está trabalhando com a parte web, a gente precisa de um arquivo index.html, que é a nossa página web, tá? E eu vou também trabalhar com o quê? Com JavaScript. Então, dentro da pasta fit com async e await básico, eu vou criar também uma pasta chamada JS, que é de JavaScript, e dentro dela eu vou colocar o nosso arquivo JavaScript. Então, eu vou colocar aqui como script.js. Bem, aqui no index.html, eu preciso trazer o quê? A estrutura básica de uma página web. Como a gente faz isso, né? Ponto de afirmação, tá? Ele traz o quê? Shift, ponto de afirmação, tá, gente? Então, bora lá de novo, ó. Shift, ponto de afirmação. Ele traz para mim a estrutura básica de uma página web. Então, agora eu só preciso modificar o que eu quiser, tá? No meu caso, eu mudo sempre aqui do inglês para português do Brasil. Porque se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está o quê? Em português do Brasil. Bem, também vou mudar o quê? O título. E vai ser, a gente vai começar a parte básica mesmo, tá? Bem, depois de feito isso, vamos lá. Eu tenho um arquivo externo e esse arquivo aqui é nosso arquivo JavaScript. Então, eu tenho um arquivo aqui externo JavaScript e eu quero conectar esse arquivo à minha página. Como é que eu faço? Aqui dentro do corpo da página, aqui no final, eu vou chamar o elemento script, tá? E eu vou precisar também do atributo src e passar o caminho. Então, veja só, eu estou aqui, eu tenho que entrar dentro dessa pasta para o meu arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa pasta. Então, bora lá. Eu vou entrar dentro da pasta JS, vou procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa página, que é o que? O script.js. Vou salvar. Esse arquivo já está conectado a essa pasta. Bem, para você poder rodar o seu projeto, quem está acompanhando a aula já fez isso aí automaticamente, né, gente? Eu sei disso. Eu sei que fica às vezes cansativo para quem está acompanhando a aula, né? Mas a gente tem que sempre pensar em quem dá o play pela primeira vez, tá, gente? Que não está acompanhando. Então, a pessoa precisa, pelo menos, saber como ele vai acompanhar a aula. Existe duas formas. Ou você vai lá, tá? Procura aí na sua pastinha, pasta que você criou,
onde está o arquivo index.html, dê dois cliques e ele vai abrir no seu navegador. A segunda forma é a qual que eu tenho utilizado e eu indico a vocês, gente, é instalar, tá, no seu VS Code, a extensão LiveServer, tá? Essa extensão aqui, você vai instalar ela aí. Quando você instalar, você vai vir aqui no seu arquivo index.html, porque ele é a sua página principal, e aí você vai apertar aqui no Go Live. Quando você apertar no Go Live, ele vai abrir, tá, no navegador. Ele abriu no outro navegador, que foi aberto, mas eu não quero utilizar ele, então eu vou colocar ele aqui, tá? Pronto. E ele já abre. Tá, Jéssica, aí você vai perguntar, qual é a diferença de utilizar um ou outro? É muito simples, gente. No outro, né, se você é só abriu lá, clicando lá duas vezes, quando você apertar, você digitar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, texto e salvar, você vai ver que diferente do meu, o seu não carregou. Você vai ter que ir aí e recarregar. Aqui, usando o Go Live, toda mudança aplicada ao seu código salvo, ele já muda lá o estado para você, tá? Então, ele recarrega a página automaticamente para você não precisa ter que ficar indo lá toda vez que você salva algo no seu script e recarregando a página, tá? Bem, depois que a gente já abriu aqui no nosso navegador, eu vou apertar o F12 aqui, tá? Vou deixar aqui o console aberto. E agora vamos lá, vamos trabalhar aqui com o nosso arquivo JavaScript, tá? Então, bora lá. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai fazer uma requisição, tá? E uma requisição, gente, a gente pode ter uma requisição get, uma requisição put, post e por aí vai. Se preocupem com essas palavrinhas. A gente vai aprender com o tempo, tá? Hoje a gente vai fazer uma requisição get. Vou colocar aqui, tá? Vou comentar aqui, ó. Então, a gente vai fazer uma requisição get. E quando eu falo get, toda vez que você ouvir essa palavra get, é de acessar. Eu quero acessar algo, tá? Então eu quero, tá? Quando eu falar assim, gente, a gente vai fazer uma requisição get, ou faça uma requisição get, ou isso aqui está fazendo uma requisição get, é que a pessoa ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma busca lá no post, tá? Então, ele está buscando algo lá no API. Então, por isso que ele está fazendo o quê? Uma requisição de acesso. Ele quer acessar alguma coisa que está lá na API. E é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer uma requisição get para buscar post no API. É isso que a gente vai fazer. Tá, como é que a gente faz? Bem, primeira coisa, eu vou trabalhar com as funções que a gente aprendeu, que é o async e o await, tá? Então, se você não sabe o que é async e await, eu aconselho você ver a aula, tá, gente? Então, veja, ó, receitinha básica aí para chegar aqui no API. Aula de promises, depois da aula de promises, a gente vai ver a 5 e a 8. A gente tem que aprender a 5 e a 8. Eu entendi a 5 e a 8, mas, Jéssica, eu fiquei um pouco com dúvida do que é uma função assíncrono, que é uma função síncrono. Assiste a aula, gente, de assíncrono e síncrono. E aí depois você vem pra cá. Não tive dúvida, então você já pode vir pra cá, tá? Então, bora lá. Então, eu vou, né, dizer aqui que eu vou ter uma função assíncrona. E aí eu vou ter aqui nossa função normal, gente. A função, ela é normal. Então, a gente vai ter aqui nosso function, tá? Então, a minha função, eu estou dizendo que ela vai ser uma função assíncrona, tá? E eu vou chamar ela de fit posts, tá? Então, vai lá. Eu estou declarando uma função, tá? Assíncrona para o quê? Para usar o await dentro dela. Bem, eu falei que uma requisição ou qualquer coisa que pode dar um erro no código, a gente tem que usar o quem? Try, não é verdade? Então a gente vai utilizar o try. Dentro do try vai tudo que pode dar erro. Então a gente pode ter um erro quando a gente vai tentar acessar uma API, tá? Então isso aí pode dar erro na hora de acessar essa API. Então a gente vai trabalhar com isso, com o que pode dar erro aqui dentro. Dentro do cat, gente, a gente vai pegar o erro, a gente trabalha o erro que der aqui dentro do try, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente já tem aqui nosso try e nosso catch. Aqui é o que é possível dar um erro e aqui é o que a gente quer fazer com o erro que aconteceu, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma constante, tá? E eu vou chamar ela de response.
Dentro dela, eu quero atribuir o quê? Eu quero atribuir a resposta de uma aquisição. Então, se eu for mandar, eu vou aceitar acessar uma API, essa API ela vai levar um certo tempo. Pode ser rápido, pode demorar um pouco. Então, se algo vai demorar, a gente já aprendeu que a gente utiliza quem? Wait. A gente fala, espera. Espera o quê? Enquanto eu recebo a resposta da API. Então, quem é a API? Eu vou pegar aqui, gente, a API, tá? É essa aqui que a gente vai utilizar, tá? O JSON Placeholder, tá? Por quê? Porque ele é uma API testar requisições HTTP, tá? E aí a gente vai utilizar ele, ponto, typecode, tá? Copia do jeito que tá aqui, ponto com barra posts. Bem, então, o que a gente tá fazendo, tá? Estamos usando, tá? O feed para fazer o quê? A requisição GET à API. Então, aqui nós estamos buscando uma lista o quê? De posts. Se eu chegar e copiar isso, gente, aqui, ó, eu vou ver que é isso que ele me retorna. Então, é isso que ele vai me retornar, tá? Então, a gente vai ver que nós temos um ID, use ID, nós temos um ID aqui, nós temos o título, nós temos o corpo, né, do conteúdo, e é isso que a gente tem. E a gente tem vários deles. Vai do 1 até o 100, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai ter aí. Agora, eu vou vir aqui, vou botar aqui, pronto. Só para vocês verem o que ele está retornando, tá? É isso que ele nos retorna. Então, tá bom, a gente fez lá, mandou lá para a API, tá? E aqui ele vai nos responder com aquilo lá, tá? Então a gente vai ter uma lista de post. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um if, tá? Vou pegar aqui o nosso response, tá bom? Se ele for diferente de ok, é porque ele deu um erro, tá? Então eu quero verificar se a resposta ela foi bem sucedida, tá? Então eu pego isso no quê? Response.ok. Porque o response.ok, gente, ele retorna aqui, né? Ele vai ter o valor true se o status estiver entre 200 e 299, né? Que é o de sucesso. E se aqui for true, eu estou fazendo a negação dele. Que se eu estou negando, quer dizer que eu estou dizendo que não foi sucesso. Se não for sucesso, a gente vai cair aqui dentro. E aí eu vou passar um erro, tá? Então eu vou chegar aqui, vou fazer um levantamento de erro, new erro. E aqui eu vou colocar, opa, isso aqui eu nunca quero isso aqui, erro, HTTP, cifrão, para a gente colocar dentro da variável, response.status. Tá? Ó, eu vou tirar esse coisa aqui, não estou chamando ele, né? Peraí, deixa eu chamar aqui. Tá? Pode ver, até o momento, erro, tá? Opa, deixa eu só aumentar aqui para a gente poder enxergar aqui. Ah, só para vocês verem, tá vendo? Ó?
Ele retornou aqui o true. É que eu tava tentando entrar aqui, só que aqui eu tô fazendo um levantamento de erro, né? Aí ele reclamou ali do meu levantamento de erro para quando ele tá ok. Então, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é como ele vem. Então, eu falei para vocês o quê? Que é, ele vai retornar true, tá? Se o status estiver entre 200 e 299, que é o status de sucesso. Sempre que você vê, gente, retornando 200, é status de sucesso, tá? Quer dizer que, ok, funcionou, passou, tá bom? Então, ele retorna true. Se ele for diferente de true, é, o que eu quero fazer é dizer qual foi o erro, tá? Eu quero pegar o status aqui de erro. Então, se não tiver ok, lançamos um erro manualmente. É isso que a gente faz aqui, tá? Bem, a gente viu que sou ali normal. Então, bora continuar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante chamada posts. Bem, de novo, se a gente está trabalhando com o API e que, que agora o nosso post está dentro de response, eu vou falar assim, ó, o await. Por que o await? Porque ele tem que esperar enquanto esse meu response faz o quê? Que eu quero fazer? Eu quero converter ele para JSON, para que a gente possa trabalhar com ele, tá? Então, se a resposta ela foi válida, quer dizer que ela não vai cair aqui dentro do if, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou converter, tá? Para JSON, para que a gente possa trabalhar com ela. Agora eu posso vir aqui, console.log, posts, tá? E aqui a gente vai ter todo o nosso post que a gente viu lá na API. Olha só, temos todos eles aqui. Então, nós temos o use ID, nós temos o ID, nós temos o título, e nós temos aqui o corpo do conteúdo. Então, nós temos tudo isso, tá? Jéssica, como é que eu faço para poder deixar mais bonitinho, né? O que acontece aqui? A gente está recebendo uma lista. Se eu tenho uma lista, né, gente? Lembra lá, eu sempre falo para vocês. Se eu tenho uma lista, eu tenho um interável, tá? E esse objeto que nós temos aqui, ele é uma lista, que a gente pode ver aqui, ó, que ele começa com colchete. Então, nós temos aqui uma lista, né? Se a gente tivesse em Python, quem está acompanhando minhas aulas de Python, né? Quem vem, né? Que tem uns alunos mais antigos aí, que é do tempo aí que eu estou explicando Python, vai logo olhar aqui, já vai entender, olha, aqui nós temos uma lista de dicionário. Então, aqui no JavaScript, né, como as coisas têm os nomes diferentes, porque cada linguagem, né, se comporta e tem sua própria maneira de se comunicar, aqui nós temos um objeto, tá? E não deixa de ser uma lista, gente, contendo é, os colchetes com algumas informações com chave e valor. Então, se eu tenho isso, a gente já começa a entender. Pô, eu tenho uma lista. Se eu tenho uma lista, sim, gente, confundir a cabeça, já se complicou muito. Uma lista de dicionário, um objeto que contém chave e valor, não estou entendendo. Então, ignora isso aí, deixa isso pra lá, tá? Mas aí você precisa rever algumas aulas, gente, porque aí, igual eu falo, né? Às vezes eu presto atenção em alguns alunos, eu vejo que às vezes ele não é porque ele não entende uma certa aula, é que ele tem dificuldade em pequenos, né, em partes pequenas de alguma parte dos códigos, e isso torna às vezes muito complicado para o aluno prosseguir. Então a gente precisa ver onde a gente está com dificuldade. Por exemplo, se você olha para isso aqui e você não consegue enxergar o que, que é isso, então você precisa falar, não, preciso olhar isso aí. O que é uma lista? O que é um objeto em JavaScript? E começar a entender. Ah, eu achei um pouco difícil. Gente, vai ali em Python e olha como é que é a explicação em Python. Simples, tá? Então esqueça os nomes utilizados em certas linguagens. Aqui a gente tem uma lista de dicionário. O que é uma lista de dicionário? A gente tem em uma lista, porque uma lista na programação, independente se a gente estiver falando JavaScript ou em outra linguagem, uma lista se dá por conchete, tá? Dicionário, pela chave. E um dicionário é o quê? A gente tem a chave e a gente tem o seu valor.
tá bom? Se eu tenho uma lista, eu tenho o quê? Um interável. Se eu tenho um interável, eu posso iterar sobre ele utilizando quem? For. É só isso que eu quero que você entenda. Então, eu posso pegar esse meu objeto, né? Falando em JavaScript agora, eu posso pegar esse meu objeto, que, querendo ou não, esse meu objeto meu, ele é uma lista, e eu posso iterar sobre ele. E aí, como é que a gente faz isso? Utilizando for, tá? Então, bora lá. Onde está o nosso post? Dentro da variável posts, que a gente acabou de ver que a gente imprimiu eles aqui. Se eu pegar e colocar, então, post.for, deixa, vou tirar isso aqui. Pronto. Bem, para cada elemento do meu post, eu quero atribuir para dentro da variável post. O que eu estou, na verdade, dizendo, gente, ó, para cada... Opa, apaguei ali sem querer. Peraí, gente, peraí. Isso aqui que eu queria só apagar. Agora sim. Então, para cada elemento da minha lista post, eu quero pegar, eu vou atribuir para dentro de post. Vamos lá. Cada elemento da minha lista. Então, o primeiro elemento é esse aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui eu vou atribuir para dentro de onde? Para dentro da minha variável post. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir primeiro esse daqui. Console.log post. Vou colocar primeiro o post, depois a gente vai poder, como aqui é chave e valor, eu posso acessar cada um pela sua chave. Então, eu posso acessar o ID, eu posso acessar o título, eu posso acessar o corpo. A gente já vê, tá? Para cada elemento da minha lista, eu vou atribuir para dentro da variável post e eu vou imprimir. Então, primeiro vai vir esse, depois vai vir esse, depois vai vir esse, depois vai vir esse. Para a gente fazer isso, deixa eu só comentar isso aqui para não ficar muita coisa aqui no nosso console, tá? Agora eu vou salvar. E veja só, já ficou mais organizado. Bem, Jéssica, eu quero pegar o título, quero trabalhar com o título. Então, post, ponto, eu preciso pegar a chave. Qual é a chave? Title. E agora nós temos todos os títulos. E aí a gente poderia trabalhar com isso, tá? Fazer alguma coisa. Se eu quiser pegar o conteúdo, né? Ou o título e o conteúdo, pronto. Vou ter o título e vou ter o conteúdo. O conteúdo tá no. Ó, prontinho, tá? Aí para ficar melhor, para a gente ver, console.log e a gente faz aqui uma divisão. Pronto. Então agora melhorou aqui. Então nós temos o título, o corpo do conteúdo e a separação. O título e o corpo do conteúdo. Então, legal. Então, a gente aprendeu, nesse momento, fazer o quê? A requisição, tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, gente, aí é a questão lá do for, tá? Aí você precisa passar lá no for, porque no for a gente trabalha sobre isso. Então, a gente vê que no for, o que a gente usa, né? Como a gente intera sobre algo, tá? Então, a gente começa, ali é onde a gente abre a nossa visão, tá? E a gente começa a ver que não é tão complicado. No começo parece complicado, mas não é complicado. Então, essa aula, né, realmente a gente aprender a fazer a requisição GET. Então, a gente está aqui acessando. Na próxima aula, a gente vai, acredito eu, que iremos falar sobre a parte de post, tá? Então, nessa a gente falou sobre o GET, próximo a gente vai falar do post. O post é criar, tá? Então, a gente vai poder criar, enviar algo para requisição, tá? Para nossa API. Então, espero que vocês tenham gostado, gente, que vocês tenham entendido como fazer a requisição, tá? Eu espero que vocês não tenham tido dúvida sobre o A5 Valuate, né? Isso eu tô falando para os alunos, né, que estão acompanhando aí as aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido que isso aqui é normal. Eu estou dizendo que essa função vai ser A5 e o aqui o Valuate que ele espera enquanto a requisição da API está sendo feita, tá? E aí, quando ele termina, ele coloca aqui dentro a resposta. E aqui eu só estou verificando se a resposta ela não foi bem sucedida. Se não for bem sucedida, eu vou passar aqui o erro, tá? E se não cair aqui, quer dizer que a resposta ela foi bem sucedida. Então, eu preciso pegar a resposta, tá? Que veio da API e transformar converter em JSON, porque a gente só consegue trabalhar se ele estiver em JSON, tá? Então, a gente precisa
Se eu quero trabalhar com ele aqui no meu código, eu preciso converter ele para JSON. E agora que eu tenho os meus posts, né, da API, eu posso trabalhar com ele da maneira que eu quiser. Então, eu posso fazer um for nele, já que ele é uma lista, né, ele é um interável, e aí eu pego as informações que eu quiser. E aí, gente, eu poderia fazer qualquer coisa, e aí com isso eu poderia vir aqui e fazer algo aqui com o meu site, tá? Aqui no HTML. Então, eu poderia colocar isso aqui como título, agora mais organizado, utilizando também o CSS, e aí vai, tá? No começo, gente, pensa assim, no começo a gente tá andando. Depois, lá na frente, depois que a gente vê toda essa parte de aquisição, a gente começa a fazer uns projetos, e conforme a gente for fazendo o projeto, a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos, tá? O que me importa na aula de hoje, gente, é que vocês entendam como é que faz uma aquisição, e que essa aquisição que a gente está fazendo, ela se chama GET, tá? E o GET é uma aquisição para quê? Para a gente poder acessar algo, tá? Então, a gente vai buscar algo lá na API. Então, a gente, toda vez que a gente falar sobre GET, a gente vai entender que a gente vai acessar algo, que a gente quer acessar algo na API, que a gente quer buscar algo dentro de uma API, tá? E isso aqui se chama uma requisição GET. Então, muito obrigada, até mais e tchau, tchau!